nossos irmãos. Que Deus venha abençoar. Uma noite bem fria, né, irmão? Tá chegando o inverno, devagarinho vai dando as caras. Mas nós temos a nossa obrigação e dever de nós estarmos aqui, né, trazendo continuação, né, no nosso estudo sobre a história da igreja. E nós queremos trazer para você da continuação. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja apostólica, bem? Apostólica, glórias a Deus. Eu agradeço já desde agora pela oração, né, de todos os irmãos, pela nossa vida, pela vida da minha família, né, pela vida deste ministério, né, que Deus, né, constituiu e me deu, não só a mim, mas também ao nosso, né, aspirante pastor, vice-presidente desta obra, Cassie Jones, ali em Pelotas, e os nossos missionários ali na cidade de Piratini, irmão Jean, irmã Dara, e muitos outros que Deus vai trazer para fazer parte desse ministério, para fazer, né, a obra missionária que o Senhor quer que seja feita na terra. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Glória. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e versículo 8. Romanos 1, versículo 8. Glórias a Deus. Você que estiver participando aí pela live, por favor, coloque o seu nome, né? Que você está nos assistindo, para nós, no final do estudo, trazer e levar nossas orações e saudações a todos vocês, tá bem? Glórias a Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: E primeiramente eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, e no tocante a todos vós, porque em todo mundo anuncio a vossa fé. Glórias a Deus. Vamos estar falando um pouco sobre a igreja. Glórias a Deus. A igreja apostólica. Glórias a Deus, né? A igreja dos apóstolos e o fundamento, né, da igreja apostólica. Glórias a Deus. Vamos lá. Não era fácil ser crente na era apostólica, diante de intensas perseguições. E uma vez que o próprio Senhor Jesus morrera com um malfeitor, bem como Estevão, apedrejado por ordem do conselho dos judeus, e Tiago decapitado, e mandado Herodes, aleluia, a mando de Herodes. Desde aquele tempo até hoje, muitos irmãos têm selado a sua fé com o próprio sangue. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, aqui está um relato como a igreja ela nasceu. E como a igreja de Cristo apostólica, a igreja cristocêntrica, ela foi perseguida e não era fácil ser cristão. Como hoje também não é fácil, irmão, nós vivemos o verdadeiro cristianismo, a verdadeira crença em Jesus, e levamos a santa doutrina da palavra. Há barreiras, há perseguições, não no solo brasileiro,
mas em muitos lugares temos irmãos sendo perseguidos, sendo enterrados, sendo massacrados, né? E levado a prisões, sendo, como se diz, perseguidos, mortos por causa do Evangelho. Mas nós temos, irmãos, temos que ter a certeza e a convicção que nós temos que cumprir aquilo que foi constituído lá atrás por Cristo, constituído e dado uma ordem aos seus discípulos, seus primeiros apóstolos, né? Nós temos que dar uma contínua avanço naquilo que eles receberam das vossas mãos, e por isso que nós hoje temos no ministério que Deus constituiu nós pela sua infinita misericórdia, né? Estamos como líderes, não só eu, como os meus companheiros também. Para quê? Para nós levarmos avante aquilo que Cristo pagou o preço com a sua vida na cruz, que é cumprir a santa palavra de Deus, a Escritura, os seus mandamentos, a sua sã doutrina. Vamos lá. O culto na igreja primitiva era espontâneo, sem formalidades. Os crentes primitivos se reuniam em residências, e esse culto era marcado sobrenatural pela unção poderosa do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, eu quero entrar num assunto aqui muito sério. A igreja primitiva, ela se reunia simplesmente em casas simples, mas tinha a unção e a graça do Espírito Santo. Hoje, nós temos o privilégio de nós termos templos, muitos templos grandes, temos locais para nós se reunirmos, mas muitos desses lugares, e isso que eu estou falando aqui é real, é verdadeiro, não vou sair fora do contexto, nem vou inventar história nenhuma, não tem a presença do Espírito Santo mais. Não existe mais a presença do Espírito Santo. O que existe hoje, né, infelizmente, são disputas políticas, são irmãos, irmãs, obreiros, irmãs, querendo disputar, né, ser melhor. E naquela época não existia isso, porque existia uma simplicidade e humildade da parte das pessoas. E isso tem que voltar para nós hoje, porque o que foi a igreja primitiva no passado tem que continuar sendo hoje, para que o verdadeiro evangelho ele venha a ser anunciado, ele venha a ser pregado, aquilo que os apóstolos ensinaram e deixaram para que outras gerações viessem a aprender. É o nosso dever como líder e pastor, né, evangelista, apóstolos, diáconos, obreiros, aqueles que estão na frente de uma obra, levar avante e levar o ensino que os apóstolos deixaram para ser levado avante. Aleluia, Jesus. Então aqui eles se reuniam simplesmente. Tu vê que coisa linda. Eles faziam nas suas casas os cultos. Era uma simplicidade, mas tinha poder e presença do Espírito Santo. Então você tem que entender que isso tem que estar. Esses sinais, que nem no ensino que eu fiz ontem, né? Os sinais têm que acompanhar a igreja, tem que ter
os sinais de Cristo, aquilo que ele ordenou que iria acontecer com os seus apóstolos. A igreja primitiva tem que estar na igreja atual de hoje. Vamos lá então. Não apenas, vê que interessante, vou voltar um pouquinho aqui atrás, esses cultos eram marcados sobrenatural pela uma unção poderosa do Espírito Santo, não apenas no pastor ou presbítero, principalmente o culto, mas toda a congregação. Então este poder não está só acima do pastor, não é só o pastor ungido, não é só o pastor, né, que é ungido de Deus, né? Ungido de Deus estava em toda a congregação, em todo o povo que estava buscando a presença de Deus, estava ali, né, orando, jejuando, estava ali, né, no mesmo propósito. Não era só os presbíteros, não era só ali os apóstolos, era todos. Então todos têm que estar na mesma posição de Deus. Tá bem, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. O povo só me dá de sim um pouco, que eu vou ver o que minha filha está gritando. Veio o suco dela. Vigia. Amém, pessoal? Estou de volta aqui, tá? Deus, estou fazendo aqui na igreja, né? Mas a minha esposa, a minha filha está aqui. Glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, nós temos, irmãos, que fazer o quê? Nós temos, né? Esse poder não está só no líder. Esse poder, ele não está só do pastor presidente. Não. Esse poder está em toda a congregação. E congregação, ela é um grupo, ela é a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, ela está em toda, né? Está em todo o grupo, né? Em geral. Então, Deus, ele é bom, irmãos. Deus, ele é tão bom, maravilhoso, né? Glórias a Deus. Ali está os nossos irmãos ali de Canguçu. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Então, está em todo o grupo. Não há diferença nenhuma, entendeu? A única diferença que há uma responsabilidade maior para mim. Eu, como pastor presidente, claro, e os meus pastores e os meus obreiros, né? Vai acontecer o quê? Né? A responsabilidade vai ser muito maior que um membro. Porque nós temos a obrigação de quê? De ensinar. Nós temos a obrigação, se eu ensinar errado, se eu conduzir um ensinamento errado, o povo ele vai ir para o inferno. Mas eu, como líder, e como fui eu que passei a instrução, fui eu que discipulei, fui eu que coloquei tudo, ensinei, e se eu ensinar errado, a maior punição será para mim, né? Então nós temos que ter essa convicção, porque Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso, e tudo isso, né, o Senhor, né, ele nos dá, né? Nós temos que ter essa consciência, que não é só nos líderes, mas em toda a igreja tem que ter o mesmo pensamento, para que os milagres do Senhor venham a acontecer. Mas vamos lá. Glórias a Deus, né? Em toda a congregação é um cumprimento prático da doutrina, do sacerdócio universal e de todos os crentes. A igreja primitiva, sem dúvida, era uma igreja missionária. Todos os crentes tinham em mente sua
responsabilidade, aquilo que nós estávamos falando, em anunciar a Cristo. Paulo louvou a Deus porque em todo o mundo a fé em Cristo estava sendo proclamada. Nesse texto que nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 8, diz a história, aleluia, glórias a Deus, Gibote. Cada novo convertido ao cristianismo reputava como o seu dever sagrado propagar entre os seus amigos e parentes e estimável bênção que receberam. Então, cada crente, naquela época que recebia Cristo, era restaurado, aleluia, ele sentia o dever de anunciar aquilo que ele tinha recebido. Hoje tem que ser a mesma coisa. Hoje nós temos que ter o prazer de nós anunciarmos a Cristo Jesus, aquilo que nós recebemos e levarmos para o povo, aleluia, a mesma alegria que nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós levar para aqueles que não têm essa felicidade que nós viemos ter. Glórias a Deus. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Por volta de 100 anos depois de Cristo, todos os apóstolos já estavam mortos. Porém, o evangelho soava de alto e bom tom, propagando-se rapidamente por todo o império. Aleluia. Mesmo alvos e perseguições da parte dos gentios e dos crentes não vacilavam e continuavam anunciando o Senhor Jesus, já que foram esses adversários. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nero, 64, Nero, aleluia, incendiou Roma e culpou os cristãos desse ato hediondo, o que naturalmente despertou a cólera do povo. Milhares de crentes em Cristo foram mortos e torturados, provavelmente entre eles os apóstolos Pedro e Paulo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, nesse período, irmão, de 100 anos depois da morte de Cristo, os apóstolos, foram mortos, inclusive Pedro e Paulo, por causa da ira, de Nero, que tinha, incendiado Roma, e usou esse método para quê? Para botar a culpa dos cristãos, e isso levantou a fúria do povo, que com essa fúria do povo, o que ele conseguiu fazer? Aprisionar e perseguir o povo cristão, e até mesmo os apóstolos, Pedro, Paulo e o restante dos apóstolos, eles foram perseguidos e mortos por causa do cristianismo, por causa da sua fé em Cristo. E isso nós temos, irmãos, que guardar bem, para nós vermos como nossos irmãos no antepassado sofreram por Cristo, sofreram por este evangelho
genuíno, verdadeiro, evangelho que guarda os princípios bíblicos, a verdadeira doutrina, né? Doutrina, irmão, é palavra de Deus, tá? Doutrina. Eu não estou falando em usos e costume. Uso e costume é uma coisa, doutrina é outra, a doutrina de Cristo, né? Tem gente que chega e diz assim: ó, pastor Kleber, o senhor é contra isso? O que o senhor acha disso? Eu digo: não, vamos ver o que a Bíblia acha, o que a Bíblia fala e o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Deus, ele disse assim, ó, eu amo o pecador, mas eu aborreço o pecado. Jesus, ele ama o pecador. Jesus ama o bandido, o traficante, o homossexual, né? Ele ama o assassino. Ele não ama o pecado que está nele. E o ser humano, ele tem que entender isso. Ele tem que se arrepender dos seus pecados, né? Mas Deus vai sempre achar um meio de conduzir a salvação ao homem. Aleluia! Glória a Deus por isso aí. Ó, segundo, Domiciano, 96, aqui eu estudo, né? Domiciano, vamos ver o que o Domiciano fez, ó. Durante o seu reinado, milhares de cristãos foram martirizados. Em Roma, na Itália, o apóstolo João foi desterrado para a ilha de Pátimo. Então, assim, ó, o apóstolo João foi o único apóstolo que ele não foi morto. Ele não morreu por uma morte matada, né? Ele morreu de velhice, né? Quando ele foi, quando recebeu a libertação na ilha de Patmos, depois da morte do Domiciano, né? Que morreu e no lugar do governador assumiu uma mulher para governar e mandou libertar. Agora não me lembro, irmãos, o nome desta mulher, tá? Não posso falar aquilo que eu não estou lembrado, mas sei que foi uma mulher que substituiu quando Domiciano veio a morrer. Na verdade, ele veio ser assassinado, entendeu? Ele veio ser, né, morto, né? E essa mulher que assumiu, né, o governo, ela mandou libertar os cristãos. Os cristãos deixaram de ser perseguidos. E João, na ilha de Patmos, numa fuga que teve na ilha de Patmos, ele recebeu a libertação. Vamos lá, então. Aqui, ó. Domiciano, Trajano, né? Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Entre os que encontraremos o martírio nesses reinado estão Simão, irmão do Senhor Jesus, bispo da igreja em Jerusalém, e no início, o bispo da Antioquia, lançados às feras em Roma, no período 110 depois de Cristo. Glórias a Deus. Vamos lá, então. Depois, Adriano, de 117 a 138 depois de Cristo, perseguiu a igreja, porém moderadamente. Teles, fora pastor da igreja de Roma, foi martirizado nessa época, né? Antônio, aleluia, glórias a Deus. O Pio, de 138 a 161 depois de Cristo. Durante este período, os cristãos quase não foram molestados. Infelizmente, neste tempo foi martirizado
Policarpo, e 69 a 156 depois de Cristo. Na palavra dos eruditos, né, Bruce, o último elo com aqueles que haviam visto Cristo. Aleluia, Jesus. Policarpo, aleluia. Glórias a Deus. Ele foi, o último dos que estava ali, né, que teve, né, um elo com aqueles que tiveram, né, o prazer e o privilégio de estar com Cristo. Foi Policarpo, né? Então nós temos aqui, irmãos, tá? E vamos lá adiante aqui, ó, para nós não se perdermos aqui. Cristo em sua carne, pois ele havia assentado aos pés de João. Policarpo, ele foi um discípulo diretamente de João. Aleluia. Discípulo amado, preso e levado à presença do governador. Ofereceram-lhe a liberdade se negasse a Cristo, e o que naturalmente não o fez. Então, outra vez, insistiram ele que amaldiçoasse Cristo e adorasse ao imperador. Ao que Policarpo respondeu: faz 86 anos que sirvo e nenhum mal me fez. Como hei de amaldiçoar o meu rei que me salvou? Aleluia! E a oração de Policarpo, registrada por Eusébio, dá testemunho da sua fé vibrante e da firme confissão diante da fogueira que lhe prepararam. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, aqui nós temos que ver, né, como esse homem ele pegou, né, ele teve, né, firmeza, aleluia, né, ele tinha convicção da quem ele servia. Quantos de nós hoje tem esta mesma convicção? Quantos hoje tem esta convicção da sua fé, né? Será se vier a perseguição, nós vamos ter a fé, né, de Policarpo, né, de não negar o nome de Cristo, de não negar o nome de Jesus, não importa se nós fomos lançados à fogueira, ou se nós fomos querer nos matar à espada, né? Por isso é importante, irmãos, nós guardarmos o testemunho desses grandes homens que não negaram a sua fé, não deixaram a sua fé ser abalada por perseguições, né, por problemas, né? Então, mas hoje, meu irmão, hoje há um problema muito grande, né? Quantos têm deixado a sua fé ser abalada? Quantos têm deixado a sua fé por causa da perseguição, né? Por causa de palavras, por causa de calúnias, né? Homens se levantando contra o ministério da pessoa, né? Se eu fosse parar, irmão, para pensar, se eu fosse parar para querer desanimar por causa de perseguição, hoje eu não estaria na frente deste trabalho, eu não estaria sendo presidente desta obra, né? Eu não estaria, entendeu? Junto com meus colegas, pastor Cassie Johnny, que é o vice-presidente, né? O missionário Gian, missionário Edara, tantos outros que estão vindo aqui para o ministério, que vão chegar nesse ministério, para nós levarmos, Senhor, levar o quê? Levar o evangelho da verdade, o evangelho da santidade, né? O evangelho que salva, que liberta, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Então nós temos que seguir o exemplo, irmão, aprender a história da igreja primitiva e trazer para hoje, né? Ela teve problemas, como eu trouxe
nos outros estudos, né, atrás, ela teve vários problemas que os apóstolos tiveram que resolver, teve heresias, teve mentiras, né, teve perseguição, né, teve falsos profetas no meio deles, falsos mestres, mas tudo isso eles combateram com a sua fé. Então nós temos que ter esta fé, nós temos que combater estas heresias. Aleluia. Vamos dar continuação aqui, ó. E que eu posso ser recebido, aqui é Policarpo, ó, e que eu posso ser recebido como um sacrifício rico e aceitável, conforme preparou e revelou e cumpriu, e é fiel e verdadeiro Deus. Assim, por esta causa, louvo e bendigo-te por intermédio do sumo sacerdote eterno Jesus Cristo, Filho de Deus amado. Ele respondeu aos seus acusadores com esta oração, né? Como sacrifício vivo, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Policarpo, né, respondeu firme ali, não, como sacrifício vivo, né, que o Senhor me receba, oh glórias a Deus, né? Será que hoje nós temos coragem para nós dizermos isso? Como sacrifício vivo eu me entrego, aleluia, mas eu não abro mão, eu não recuo, eu não volto atrás, eu vou avante, eu vou levando este evangelho, eu vou pregando este evangelho, eu vou ensinando esta doutrina, né? É isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que acreditar, é na sã doutrina da palavra de Cristo, é levar o verdadeiro evangelho, aleluia. Mas pastor, eu não estou pronto ainda. Não, irmão, nós temos que, como sacerdote, como pastor, ensinar, mas quem vai convencer não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o apóstolo, mas sim é o poder do Espírito Santo que está no nosso meio, porque quando nós se negamos a nós mesmos, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós for para um monte orar, enfrentar o frio, aleluia, enfrentar aleluia, as dificuldades, mas está ali de joelhos dobrados diante do Senhor, e o Espírito Santo está no meio da congregação, é Ele que convence, é Ele que faz a obra, e é Ele que é Ele que restaura. Mas para isso nós, como líderes, como os pastores, como obreiros, como congregação santa, nós temos que estar firme no propósito do Senhor Jesus. Oh glórias a Deus, oh maravilha de Deus, oh glória, aleluia Jesus, oh glória, aleluia Deus, Deus poderoso e Deus eterno. Glórias ao teu nome, Senhor, bendito és tu, ó Pai eterno, aleluia, oh glórias ao Senhor Jesus. Vamos aqui avante, irmãos, para nós, daqui a pouco vamos estar terminando, né? E depois nós vamos entrar num assunto, sobre doutrina, glórias a Deus, né? Da igreja primitiva. Oh, glórias a Deus. Vamos avante aqui, oh glória. Marco Aurélio, 161 a 168 depois de Cristo. O imperador era estoico, e a sua posição ao cristianismo, e se dava por motivo filho só ficos, cruéis e impiedoso. Foi o mais violento depois de Nero. Milhares de cristãos perderam a vida durante esse reinado, entre eles Justino, o mártir, e o sul da Galileia foi a região mais assolada pela perseguição.
aleluia, abrevora desses crentes diante das mais cruéis torturas, sem negar Cristo, e impressionante o piedoso bispo Pontino, de 90 anos de idade, e Blandina, uma jovem cristã que foi torturada dia após dia, não negava a sua fé, muito pelo contrário, fortalecidos pelo o Espírito Santo, reafirmavam, segundo Blandina, sou cristã, entre nós não se pratica nenhum mal, e próprio multidão testificou que jamais qualquer mulher de nossa época sofreu tanto, logo foi cruelmente assassinada. Nós temos vendo aqui os relatos, como a igreja cruelmente era perseguida, mas como a fé daqueles irmãos era grande, como esta mulher sofreu, aleluia, mas não negou sua fé, não negou. Irmãos, isso aqui são exemplos que nós temos que seguir, são exemplos que nós temos que pegar os nossos pais lá da fé, lá quando eles, meu Deus, se hoje se levantasse uma perseguição desta forma na igreja, quantos o Espírito Santo me diz, quantos iam legar o nome do Senhor, Amanagassaia, não iam suportar. Nós estamos num país livre, nós estamos num país que hoje nós podemos pregar abertamente, nós podemos bater no peito e dizer nós somos cristãos, aleluia. Mas irmãos, está se fechando o tempo, está se fechando, Jesus está vindo, Jesus ele está às portas, aleluia. Daqui a pouco vai soar as trombetas, daqui a pouco vai soar, aleluia, o Senhor vai dar uma ordem, aleluia, para que o Senhor venha recolher o seu trigo, a sua igreja, e nós temos que estar pronto neste momento, aleluia, seja com perseguição, seja, aleluia, conforme for, nós temos que ser, a igreja é do Senhor, o povo, as pessoas, elas têm que aceitar, aleluia, elas têm que entender, aleluia, elas têm que olhar para a igreja, elas têm que ver, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, aleluia, há testemunho, eu posso me espelhar lá na vida do pastor, eu posso olhar para aquele pastor e dizer é um homem de Deus, eu posso olhar para a esposa do pastor, não é uma mulher de Deus, aleluia, por quê? Aleluia, por quê? Porque nós temos que aprender, né, com esses gestos destes irmãos que morreram, que pagaram com a sua vida. Para isso nós temos que trazer, aleluia, para os nossos dias, porque Deus, ele é bom. Oh glória, maravilha, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, vamos lá. Sétimo, severo. Aleluia, foi um tempo de perseguição feroz aos cristãos. Aleluia. Entretanto, não era generalizada. O Egito e todos do norte, da África, foram alvos de seus ataques. Na cidade de Alexandria, muitos crentes foram crucificados e queimados, aleluia, e queimados vivos ou degolados, entre eles Leonidas,
Das, pai do teólogo Orígenes, bem como Irineu, o bispo de Lyon. Queridos e amados irmãos, aqui nós vimos como tanta dor, tanta perseguição. Aqui nós vimos, né, tantas coisas. Mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele é. Então aqui, irmãos, até aqui nós vamos estudando isso aqui. Amanhã eu estarei dando continuidade do estudo. Porque, irmãos, assim, vamos pegar o exemplo, vamos aprender a história da igreja primitiva, né? Vamos fazer, aleluia, aquilo que Deus deixou lá atrás para os nossos irmãos fazer, a simplicidade do evangelho. Era pregada somente o reino e o arrependimento, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem, simples, arrependei. Ah, mas pastor Kleber, naquela época era outra ocasião, era lá na Judéia, era para os judeus. Não, naquela época já tinha o povo gentil. Foi necessário Deus encontrar Saulo, que depois venha a ser Paulo, para pregar para o povo gentil que somos nós. O evangelho daquela época é o evangelho de agora. É isso que nós temos que entender, irmão. Há muitos enfeitando o evangelho. É muitos homens e mulheres, homens, não mulheres, mas muitos líderes criando um sistema doutrinário que nem eles mesmos conseguem suportar. Nem eles mesmos conseguem viver, aleluia. Por quê, irmãos? Por quê? Aleluia, porque não está na Bíblia, não há na Bíblia, aleluia. Não há na Bíblia, porque se nós formos pegarmos, estudarmos fundo o que é doutrina bíblica, nós vamos ver que muitos estão fora da casa, né? Muitos estão fora da casa. Jesus não está exigindo tantas aquelas coisas assim, né? Ah, pastor, tu é contra a santidade? Não, eu sou contra a falsidade, mas eu sou a favor à verdadeira santidade de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós temos o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do templo que somos nós. Aleluia. Somos nós. Para isso, a igreja está sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Até aqui Deus nos deu graça. Agradeço a todos que estavam conosco até agora, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Jaqueline, esposa, ali no apóstolo Moisés, que está nos assistindo. Que Deus te abençoe, minha filha, que te guarde e que te proteja. Glórias a Deus. Vamos estar orando então. Senhor Jesus, querido Deus, obrigado, meu Senhor, por até aqui, Senhor. Tu estás junto conosco, nos guardar e nos proteger. Abençoa a todos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amanhã nós estaremos aqui trazendo, né, a continuação desse estudo, né? Depois eu quero entrar, irmãos, numa lição aqui que vai falar, glórias a Deus,
sobre eventos de doutrina, tá? De doutrina. Nós vamos aprender, né, a doutrina de Cristo. O que é doutrina? Né? Não doutrina de homens, mas a verdadeira doutrina é do Senhor. Que Deus abençoe, que a graça e o poder do Espírito Santo e a presença do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.